Bíblias, em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3, Hebreus 12, 1 a 3. Amém? Podem ficar assentados mesmo? Bom, se bem que vocês vão ficar um bom tempo de pé, né? Então vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do nosso Deus, só para vocês darem uma esticadinha na perna. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Vamos orar. Amado Deus, mais uma vez na Tua presença, pedimos a Tua direção, ilumine-nos, ó Deus, para compreender a Tua palavra, aplicar as Tuas verdades aos nossos corações e sair daqui cheio da Tua palavra. Obrigado pelo Teu grande amor, te damos graças por tudo, no nome santo do Teu Filho Jesus. Amém. Amém? Podeis assentar? A cura do desencorajamento na corrida da vida. É justamente isso o nosso tema esta noite. Certa vez saiu em um jornal de uma empresa espacial essa notícia que, vamos dizer assim, foram convidados ali várias pessoas, né? O anúncio era o seguinte: quem desejar, né, fazer a primeira viagem a outro planeta, que se inscrevam, né? Será que você se inscreveria? Alguém aqui gostaria de visitar outro planeta? Pode levantar a mão. Ó, os jovens ali estão doidinhos para ir para outro planeta. Tranquilo. Mas essas inscrições aqui foram, como se diz, né? Mais ou menos, mais de 18 mil pessoas se inscreveram, mas logo elas foram entregues ali a um psicólogo, que após analisá-las, eles concluíram ali que a grande maioria daquelas pessoas que se inscreveram realmente queriam começar uma vida nova em outro planeta. Agora, porque estavam muito desanimados com esse planeta, ou com a sua vida neste lugar. Imagina só, né? Isso também nós vemos aí no nosso dia a dia, muitas pessoas que não estão contentes, estão desanimados com o nosso planeta, e o que eles querem fazer? Ou melhor, com o nosso país, eles querem procurar um outro país, não é isso? E nós vemos vice-versa, né? Tem uns loucos que ainda vêm para o Brasil, né? Sai lá do, vamos dizer, Venezuela, Colômbia, né? E acaba vindo para o nosso país. Mas por quê? Estão desconsolados ali com aquele lugar. E isso não é, como se diz, coisa de outro planeta. Na própria palavra de Deus nós vemos ali várias pessoas, né? Exemplos de desânimo. Nós vemos ali os discípulos logo no começo, logo após a ressurreição, a morte do nosso Senhor, né? Ele morre e ali naquele período, o que acontece? Os discípulos ficam completamente desanimados. Logo o Senhor pega eles aonde? Em uma sala fechada, trancafiada, e aquele povo ali morrendo de medo, né? E eles completamente desanimados com a situação. Agora, o desânimo é algo que todos nós vivemos de vez em quando, não é isso? Acontece. É fácil permitir que as pressões, os fardos da vida nos dominem em certo momento das nossas vidas e que acaba nos levando ao quê? Ao desespero. O desânimo é um assassino. O desânimo fez com que muitas pessoas o quê? Abandonassem a igreja, abandonassem a fé, e isso os fez desistir do próprio Deus. Não era isso que a mulher de Jó queria? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Depois de diversas circunstâncias em meio à sua vida ali, ela queria abandonar a Deus. Isso fez com que realmente muitos pregadores também desistissem da luta, largassem as suas Bíblias.
Então é algo que realmente dentro das igrejas também é comum. Agora ouça o que João Calvino diz sobre a sua vida. Além dos imensos problemas pelos quais estou tão profundamente consumido, quase não há dia em que uma nova dor ou ansiedade não apareça. Já Spurgeon, ele tinha isso ao dizer sobre a sua própria batalha com o desânimo, né? Muitas vezes nós vemos só o grande pregador, mas também ele teve situações de desânimo. Ele diz: o desânimo se insinua sobre o meu coração e me faz ir com pesar ao meu trabalho. Então, é terrivelmente enfraquecedor. É assim que muitos, dos preciosos servos de Deus, nesses dias, vamos dizer assim, talvez é o caso de alguns de vocês aqui, ou de alguma outra igreja, mas com certeza no meio sempre haverá. Estão desanimados em sua caminhada com o Senhor. Você está pensando em jogar a toalha? Você está considerando abandonar ao Senhor? Mas antes de você desistir, eu gostaria de lembrar, de que Deus não salvou você para que você realmente pudesse viver em um estado de desânimo. Deus não quer isso para nenhum de nós. Veja só o que Paulo diz em 1 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Então, esses versículos parecem indicar que você e eu realmente não temos que viver no desânimo, como nossos companheiros constantes, vamos dizer assim, como nosso companheiro, nas nossas vidas diárias. Não pode ser assim. Então, eu acho que a Bíblia nos ensina que é possível vencer a batalha contra esse desânimo. Pode ter certeza disso. Deus tem um plano para libertá-lo vamos dizer, debilitantes efeitos que esse desânimo causa em muitas vidas. Agora, na verdade, eu acho que os versículos que eu li para vocês esta noite nos dizem muito sobre conseguir isso. Então, nós precisamos vencer a batalha contra o desânimo. Como posso vencer, então, pastor, a batalha contra esse assassino, esse que me tira o ânimo de servir ao Senhor? Então, vejamos o plano aqui distribuído em algumas etapas, que seguindo ou se seguindo, vai paralisar a infecção do desânimo enquanto você realmente vá viver a sua vida cristã. Então, deixe que a palavra de Deus os levante de seu vale e lhes ensine a cura para o desânimo na corrida da vida. Você quer isso? Então, observe, a primeira etapa a ser seguida é comprometa-se com a vida de corrida fiel. Logo no versículo 1 de Hebreus, temos ali: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, a primeira coisa, isso requer reparação. Requer reparação. Ninguém acorda de manhã e decide correr uma maratona. Você é assim? Esse tipo de corrida requer muita preparação. O mesmo acontece com a corrida espiritual. Se quisermos correr bem, devemos o quê? Nos preparar adequadamente. Liberte-se dos pesos que são desnecessários em meio a essa corrida. Qualquer coisa que vá nos impedir, de funcionar bem aqui deve ser deixado de lado. Vocês já viram os corredores que vão tirando tudo o que for, vamos dizer assim, o que não é necessário ali para ele, em meio à sua corrida? Praticamente você vê algum corredor correndo com a mochila nas costas? Vocês acabaram de ver as Olimpíadas, Geralmente, o que eles estão vestidos? Uma coisa bem leve, Eles não carregam nada mais do que a sua roupa que está no corpo, e essa, geralmente, bem levezinha. Então, eles ficam, muitas vezes, até mesmo magros, para que possam realmente vencer a sua corrida. Agora, que lição para o corredor cristão? O que quer que tenha a sua atenção, seu tempo,
seus recursos, a sua força e tudo aquilo mais que você possa colocar como exemplo, né? Mais do que o nosso Senhor Jesus, ou mais importante do que o nosso Senhor Jesus, isso é um peso em sua vida. Largue isso, tire isso da sua vida. Isso tem que ser deixado de lado se você realmente quer correr bem. Se não for resolvido, isso vai causar desânimo na sua vida, pode ter certeza. Talvez não de uma hora para outra, mas sempre é aos poucos. Então você tem que libertar-se dos pecados que atrapalham a sua vida nesta corrida. Então a imagem aqui realmente, como nós falamos, é de um atleta completamente despido para poder correr bem, para correr leve. Na verdade, os jogos na Grécia antiga, né, eram disputados sem roupas. O cidadão fazer hoje é preso por pudor, né? Mas na Grécia antigamente corriam sem roupas. Agora você pode imaginar aqui um atleta realmente de nível mundial participando ali de uma corrida de sobretudo, como nós falamos, vestido com as roupas normais? Claro que não. Eles perdem tudo o que podem para poder realmente correr sem qualquer tipo de complicações. Novamente, isso fala ao corredor cristão também. Você sabia que ainda pecará e ainda realmente, depois de ser salvo, que você é um pecador? Que você tem duas naturezas? Que você continua a pecar realmente? Muitas vezes o novo convertido esquece desse detalhe, né? Muitas vezes é falta de aprendizado, mas o crente ele continua a pecar. Então isso mesmo, né? Realmente peca. Agora você ainda vai desejar o mal, não vai? Isso está em nós, somos homens, somos pecadores. Agora, na verdade, um dos maiores choques da vida cristã é a facilidade com que você pode pecar depois de ser salvo, não é? Nós sabemos que não devemos pecar, mas pecamos, erramos, fazemos a coisa errada. Agora você sabe, esse pensamento ainda vai crescer em luxúria. Essas palavras ainda podem escapar, né? De vez em quando, a velha raiva pode explodir fora do controle, sua atitude pode ficar podre de vez em quando. Ser salvo, então, não impede o cristão de pecar, de errar, mas seu pecado o impede de correr bem em sua corrida. Vai te atrapalhar. Então, somos informados aqui que esses pecados persistentes, aquelas coisas que realmente são problemas específicos para nós como indivíduos, vamos dizer assim, devem ser resolvidos. Devem ser resolvidos. Devemos lançá-los longe das nossas vidas. Não é à toa que o Senhor deu escape, né? 1 João 1,9: se confessar vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e purificar de toda injustiça. Está vendo? Deus já sabia disso, e Ele deu escape, mas você tem que lançar esse peso para longe da sua vida. Então afaste-se, né, vamos dizer assim, de lugares onde você possa correr mal, né, ou possa te atrair para o erro. Proteja-se contra os ataques deles. Temos que ser radicais e honestos sobre os pecados que nos afligem como crentes. Veja só os atletas, eles são disciplinados. Eles deixaram tudo na sua vida, às vezes até de se divertir, às vezes até prejudicaram a família, mas eles se manteram firmes naquele propósito. E no propósito de lançar os pecados fora das nossas vidas, nós devemos ser disciplinados também. Havia um velho mecânico que tinha acabado de se converter, ele tinha a boca muito suja antes de conhecer Jesus. Você já deve ter encontrado algum desses mecânicos da vida por aí.
Aí depois que ele foi salvo, ele ainda estava tendo realmente problemas com a sua fala. Ele conversou com o seu pregador, né, com o seu pastor, sobre o seu problema ali. O pastor apresentou ali um plano para ele, e ele diz: toda vez que você sentir vontade de usar algum tipo de palavrão, apenas cante um hino. Aí poucos dias depois o pregador passou na sua loja, na sua oficina, e disse, realmente para ver como que ele estava ali, né? Estava ainda na sua vida. Ei, irmão, como vai? Oh, muito bem, pastor, disse o homem. Mas eu cantei todos os hinos que conheço, pastor. Não só cantei, mas inventei alguns. Rapaz, então cante todos os hinos, invente alguns, mas não xingue. Agora, isso ilustra o problema, né, que nós temos com o pecado, mas o nosso Deus nos ajuda a vencê-los. Se você for sincero em confiar, né, a Ele sobre esse assunto. Ele vai lhe dar a vitória sobre as coisas que atrapalham nessa corrida. Então, não deixe que os obstáculos da vida e do pecado, né, o desanimem em sua corrida com Jesus. E para isso, requer paciência. Você tem paciência? Ao correr a corrida que nos foi proposta, temos que dispor da paciência. Somos informados para correr com paciência a corrida que nos foi proposta. Diz que estamos em uma corrida. Então, essas palavras, vamos dizer, significa realmente uma luta, uma competição. E você, meu amado, está nessa. Você está numa luta, você está numa competição. E isso, com certeza, descreve aí a estrada da vida. Concorda comigo? Você está realmente nessa luta, nessa competição. Às vezes a vida é boa, a estrada é plana e como é fácil, não é? Mas há outras ocasiões em que parece que você está correndo com os olhos vendados, subindo uma colina em um campo minado, né, cheio de buracos. Parece que há momentos em que o quê? A vida é uma completa luta, é uma agonia, é uma miséria viva. Esses são os tempos que pedem paciência. Você tem paciência? Claro. Deus nunca o quê? Disse que ia ser fácil? Ele disse que ia ser tranquilo? Não. Jesus diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O nosso Senhor venceu o mundo. João 16, 33. Então, sendo firme na corrida proposta. Então, agora a palavra paciência realmente significa resistência para as nossas vidas. Então, significa se preparar para o longo curso. Então, carrega aqui a ideia de compromisso com a corrida, apesar dos obstáculos ou das dificuldades, né? Então, realmente, nós não estamos correndo uma corrida de 100 metros. Nós estamos correndo uma corrida chamada maratona. Então, não seja um cristão de vela romana, né? Um pequeno flash, uma pequena explosão de excitação e depois o quê? Nada. Apenas seja firme. Seja firme. Se você é um vendedor, seja firme. Se você é um pregador, seja firme. Se você é um guerreiro de oração, uma testemunha, um membro da igreja, apenas seja firme. O que é que eu falo para os amados lá em cima? Continue, não pare. Continue. Então você tem que decidir que nada vai impedir de correr uma corrida boa. E paciente para a glória de Deus. E isso quem decide não é o pastor, é você. É você. Então no livro, certo leitor, né, de um fórum doméstico chamado Alson, ele relatou uma experiência simples, que teve ali um efeito
profundo sobre ele. Ele estava limpando arbustos por várias horas, quando ele fez uma pausa para o almoço, sentou-se em um tronco, ele mordeu o seu sanduíche, e o cenário era lindo, uma maravilha, por um riacho impetuoso, bosque ao redor, né? Realmente era muito bonito, mas suas contemplações ali, né, como muitas vezes nas nossas vidas, foram interrompidas por uma abelha resistente que começou a atormentá-lo. Já viu aqueles mosquitinhos? Nós temos muito disso, né? Aqueles mosquitinhos enjoados que não deixam nós quietos. E você está lá, acaba levando uns tapas, né? E ela estava ali ao seu redor, zumbindo ao redor de sua cabeça, com um ferrão ameaçador. Ele tocou para fora, mas ela voltou. Desta vez ele jogou ela no chão e pisou, mas para o seu espanto, a abelha emergiu da areia para renovar seu ataque. Ela não morreu. Desta vez ele enterrou o inseto na areia, trazendo todos os seus pesos sobre ela, né? Feito, ele voltou ao diário para retornar ali o seu almoço, mas finalmente o conto do olho percebeu, ou no cantinho do seu olho ali, ele percebeu um movimento na areia perto dos seus pés. Quem era? A abelha. Ela estava arrastando de volta para a terra dos vivos. Já irritado, aquele autor, né, ele diz que, intrigado, curvou-se para observar. A asa direita da abelha parecia boa, mas a esquerda estava amassada como um pedaço de papel ali. Mesmo assim, a abelha se esticou, experimentou a sua asa, movendo ali lentamente para cima, para baixo. Então, como realmente estivesse experimentando para o voo, ela correu suas pernas ao longo do comprimento, a asa danificada, tentando endireitá-la. Ao mesmo tempo, a abelha se preparou e se tratou da melhor maneira possível, tentando recuperar o desastre. Finalmente, ela tentou usar o quê? A asa. Mas a esquerda parecia irremediavelmente aleijada. Ele se ajoelhou na areia, se abaixou ali realmente para olhar mais de perto, sendo um piloto ali de um avião, né? Ele sabia muito sobre as asas. Aí ele concluiu que a abelha nunca mais voaria. A abelha, entretanto, tinha outras ideias. Ela continuou trabalhando com a sua asa, tentando furiosamente pressionar o ponto enrugado ali, esticar os pontos. Ela conseguiu uma elevação de 7 centímetros antes de cair de volta na terra. Implacável, ela tentou de novo e de novo. Cada esforço teve um pouco mais de sucesso, embora às vezes a abelha fosse erraticamente ali de um lado para o outro. Por fim, a abelha decolou, sobrevoou o riacho e desapareceu. Estão vendo só? Nunca desista, nunca desista. A segunda etapa a seguir aqui neste plano é: comprometa-se com a vida corrida, focalizada. Focalize. Veja só o verso 2 e o verso 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, e desprezando a afronta, se assentou-se à destra do trono de Deus. Estão vendo só? Enquanto nós corremos essa corrida, nós devemos manter o foco, nós devemos estar sempre olhando, devemos nos conter, né, concentrar em coisas que não impedirão de ficar desanimado enquanto corremos, focados na pessoa de Jesus. Olhando para Jesus, Ele é o nosso foco, nós temos que olhar para Ele. Foi assim que a vida cristã começou um dia. Você focou em Jesus, você creu nele como seu Salvador, e tudo começou realmente em um olhar. Como diz Isaías 45, 22, olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então lembre sempre de olhar para Jesus. Olhar nos colocou realmente nessas corridas, e manter os nossos olhos nele vai nos ajudar a ter realmente um bom desempenho nessa corrida. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro quando tirou o olhar de Cristo? Ele afundou. Ele começou a olhar para as tempestades. E se você começa a olhar
essas tempestades no momento que você está correndo e tira o olhar de Jesus, pode ter certeza, você vai perder o foco, você vai começar a desanimar. E Ele, o nosso Senhor, Ele é aquele juiz da corrida, Ele é o autor, Ele é o consumador da corrida da vida, Ele distribui as recompensas, Ele realmente desqualifica os corredores, Ele chama a corrida e Ele é o único a observar o progresso da corrida. Então não fique olhando para os lados, não olhe para o seu companheiro, olhe somente para o autor. Quando você começa a olhar demais o seu companheiro, o seu irmão, ou aquilo que está acontecendo ao seu redor, e tira a sua visão de Jesus, as coisas vão começar a desandar. Então, focado realmente no desempenho de quem? De Jesus. Afinal de contas, Ele é o único que foi perfeito neste mundo. Então, você quer ser perfeito? Vai focar no pastor? Não. Pastor, não. No irmão? Não. Foque em Jesus. Foque em Jesus. E a corrida vai ser perfeita. Então, Ele terminou nossa corrida por nós, e como nós lemos, realmente Ele passou, lemos na nossa leitura, Ele passou por tudo neste mundo, e Ele chegou ao final, Ele sabe como passar. E se nós queremos saber como chegar ao final da nossa corrida, nós temos que continuar focado no nosso Senhor Jesus. Então, Ele consertou e conserta sempre, a nossa corrida para nós. Então, vou lhe contar algo. Jesus não apenas já correu a nossa corrida, mas também o quê? Ele corrige para que você não se perca. Ele já conquistou a vitória e compartilha comigo e com você. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Então, você quer continuar firme? Você não quer desanimar? Continue focado no Senhor. E por fim, a terceira etapa a ser seguida aqui neste plano é: comprometa-se com uma vida de corrida cumprida. Cumprida. Versos 2 e 3 ainda. Outra lição que nós podemos tirar aqui desta passagem é a verdade de que esta vida não precisa ser uma aventura desanimadora, de maneira nenhuma, mas que realmente nós podemos aí ser uma aventura gratificante. Então, deixe-me compartilhar com vocês aqui 3 breves verdades que realmente vai tornar isso uma realidade para você e para mim. Primeiro, o cumprimento da lembrança. Quando o desânimo começa a se infiltrar, em sua vida e na minha, nós vamos lembrar de quem? Vamos olhar para o vizinho? Vamos olhar para o pastor? Para quem que nós olhamos? Para Jesus. Cristo é o nosso foco. Cristo é o nosso foco. Então, pensar que Ele faria isso por você e por mim, realmente é uma evidência da sua obra aqui por nós, e da sua obra em nossas vidas. Então, eu devo lembrar que quando o Senhor está em seu canto, você não tem nada a temer. Quando Jesus está no seu foco, você não tem nada a temer. O que diremos então destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Já diria Paulo, Romanos 8:31. Então, você lembre-se de considerá-lo quando esses dias sombrios vierem sobre a sua vida. Agora, o cumprimento da recompensa, como eu já disse, Jesus correu o quê? Sua corrida, não foi? Ele abriu ali o caminho para você e para mim, Ele já assumiu o seu lugar à direita do Pai, Ele sentou lá, significando que a sua obra, a sua salvação realmente chegou ao final, terminou, não foi isso? Acabou. Então, Ele cumpriu a parte dele. Agora, Ele nos prometeu que faria um lugar para nós e que voltaria para nos levar para casa algum dia. João 14, 1 a 3 fala esta verdade. Agora, isso é luz do sol, é suficiente para os dias mais nublados também. Portanto, em vez de ficarmos desanimados ao correr, a sua corrida, nós temos que lembrar de que não é em vão.
Como diz 1 Coríntios 15, 58, há uma satisfação de sabermos aqui que Deus está mantendo os registros ali, e um dia Ele vai o quê? Recompensar aqueles que correram a corrida fielmente. Quando chegarmos ao final, seremos realmente recompensados. Então, 1 Coríntios 15, 58 diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Está vendo, meus amados? Vocês não estão vivendo à toa, vocês não estão fazendo as coisas à toa neste mundo. Deus está de olho em cada um de nós. E por fim, o cumprimento futuro da promessa do descanso. Você quer descansar? Todos nós almejamos o descanso, né? Agora, mesmo enquanto nós corremos aqui a corrida, há momentos em que nossos passos vão ficar pesados, nossos ritmos vão diminuir, e isso é uma verdade na corrida. Ficamos cansados aqui, no entanto, nós vamos lembrar que ainda não chegamos aonde? Em casa. Então, isso é normal. Neste mundo é normal. Há um descanso para o povo do Senhor, como diz Hebreus 4:9. Lembra que nós lemos na leitura? Chegará o dia em que nós poderemos nos livrar dos nossos fardos, de nossos ombros e nos sentarmos aos pés, né, do nosso Mestre ali na glória. Esse vai ser um momento de grande alegria. Então, lembremos-nos de que esta vida não é o lugar de descanso para o servo do Senhor. Enquanto estivermos aqui, o que temos que fazer? Trabalhar. Servir ao Senhor com o melhor das nossas vidas. Então, é o lugar realmente de trabalho e serviço fiel. Portanto, não se canse, né? Como diz Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Você quer parar? Não pare. Então, um dia nós vamos ajuntar ao nosso Senhor Jesus, ali no rio da vida em glória, e lá nós vamos descansar em sua presença dos nossos fardos desta vida. E Ele vai enxugar o que dos nossos olhos? Todas as lágrimas. Então, como diz Apocalipse 21:4, e Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, a propósito, é possível descansar nesta vida, mesmo enquanto corremos. Como? Mantendo o foco em Jesus e aprendendo a permanecer nele. Você tem focado em Jesus? Você tem olhado para Jesus? Então, nele, João 15:5, né? Vai dizer o seguinte: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Viu? É promessa. Você já veio ao Jesus? Ele vai te aliviar. Ele vai carregar o teu fardo. Afinal de contas, Ele carregou a cruz por nós. Ele carregou. Agora, Mateus 11:28-30 diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Então, concluindo, meus amados, não se deixe abater pelo desânimo. Você vai se deixar? Se você está lutando hoje à noite contra ele, você realmente tem que olhar para Jesus, focar no Senhor Jesus. Comprometa-se com a vida de corrida fiel, focalizada e cumprida. E você deixe orientar suas prioridades, né? Aliviar a sua carga, e que ele possa equipar para o pacientemente ali correr a sua corrida para a sua glória. Porque o final é Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos falar com o nosso Senhor.